Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos aí então fazer essa correção dessa lista de exercício para quem assistiu a minha aula aí de prefixos e sufixos essa semana e também a aula do uso dos artigos definidos e indefinidos. E eu trouxe aí os exercícios da forma como eles caem na EFON, na Escola Naval e na EAR, né? Que são vestibulares militares aí para nível superior. Bom, turma, eu falei para vocês aí na nossa aula de sufixos e prefixos que saber sufixação e prefixação é muito importante porque ajuda a gente na interpretação de texto, né? Quando a gente pega uma palavra lá bem grandona que de repente parece que a gente não sabe o que é, se a gente tirar o começo e o fim, fica ali no centro dela, de repente a palavra da onde ela deriva, e eu dei o exemplo para vocês da palavra happy, que é feliz. Aí eu vou fazer lá o unhappy, que é infeliz, e unhappiness, que é a palavra infelicidade. Então eu tenho aí um sufixo e prefixo. E também para aumentar o nosso vocabulário, né? Porque um grande problema de quem ler tem que fazer interpretação de texto é a questão de vocabulário. Teacher, eu não sei muito vocabulário. Então, quando você começa a estudar sufixação e prefixação, você amplia o seu vocabulário, conhecendo aí palavras derivadas umas das outras, né? Como, por exemplo, invitation, convite, invite, convidar, né? E performance, atuação, performer é quem atua, e assim a gente vai crescendo o nosso vocabulário. Bom, quando a gente pega uma questão desse tipo, né, principalmente para quem não tem muita intimidade com a língua, o que a teacher aconselha vocês aí a fazer é procurar sempre as palavras que são mais corriqueiras, que são mais, como é que se diz? Familiares, que vocês veem mais, né? Então, nesse caso aqui, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu pegar aqui minha canetinha para fazer as anotações, para poder ajudar vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui, turma, olha só. A gente tem aqui o classify, que é uma palavra que quando a gente assiste lá o CSI, né, tem lá classify documents, que são os documentos confidenciais. Classify é um cognato, nós falamos também, né, na aula sobre cognatos, que 90% das vezes os cognatos, eles são sim aquilo que parecem. E aí nós temos aligned, que de repente alguém aí pode falar, teacher, não conheço essa palavra. Appropriate, que é um cognato, né, apropriado. Run, que é o verbo correr. Patient, que é um adjetivo super aí comum, que é paciente, todo mundo sabe, e similar, que também é similar, né? Ele é um cognato. Bom, então por onde que a gente começa? A gente vai começar pelo que é mais fácil, né? Então, por exemplo, a palavra patient é paciente e o oposto dela em português é impaciente, logo em inglês tem que ser alguma coisa parecida, e a gente sabe que impaciente tem a letra M por causa do P, no inglês vai funcionar da mesma forma, então a gente já pode de cara, ó, cortar toda essa alternativa aqui do an, tá vendo? A gente já corta essa e já corta essa, e aí ficamos aí com mais três possibilidades. Depois a gente vai para uma outra lá que é muito óbvia, que é o appropriate, e é inapropriado, né? Quando a gente fala no português, e aí então nós temos as alternativas que é inappropriate, então a gente já desclassifica essa alternativa aqui, que é a alternativa B, ficando apenas com duas alternativas possíveis, que seriam a A e a D. Bom, turma, o que vai acontecer? Daí a gente tem que pegar as outras e começar a fazer a análise, né? Então, por que a teacher começou pelo inappropriate e pelo impatient? Porque tem as regrinhas do I do I com N, I com M, né? E a gente sabe que antes de P e B a gente vai usar sempre aí a letra M, então isso ajudou a gente no impatient e no inappropriate. E aí a gente vai conferindo aí cada uma das alternativas, a gente vai vendo que aqui não é desclassify, né? Porque a gente no português fala desclassificar. Então, embora ele seja
um cognato, o oposto dele vai ser declassify, não é desclassify. Então, a gente tem a mesma possibilidade nas duas. Não podemos eliminar nada. Depois eu tenho lá alinhado, desalinhado. Aqui sim, disaligned. Então, é this, tem this lá e this aqui. Aqui e aqui. O in também. E a gente vai olhar o resto, vai ser tudo igual, com exceção da letra A, que eu tenho o out, para fazer o outrun e o misrun. Então, olha só. Nessa alternativa aqui, eu acho que quem não conhece, né? Quem não conhece tem que chutar uma das duas e pedir para Deus que esteja certo. Mas se você tem um pouquinho de conhecimento, a gente sabe que miss é quando a gente faz alguma coisa de algo errado. Então, por exemplo, você entende, você misunderstand, né? Você mal entende. Então, você não vai mal correr a polícia. Crooks aqui, como a gente está falando de run e de polícia, a gente consegue deduzir que seria bandidos, né? Criminosos. Então, o que os criminosos fazem? Eles escapam, eles saem para fora do controle da polícia. Então, aí, no caso, aí, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa A. Então, crooks sometimes outrun the police. Tá? Então, nós fizemos a eliminação aí, baseado mais numa dedução do que num conhecimento, porque principalmente, turma, nas provas da EFON e da Escola Naval, que tem um nível altíssimo de inglês, a gente às vezes não tem conhecimento de tudo. Até para mim, que sou professora há 33 anos, já falei para vocês aí, meus alunos, que às vezes aparece um vocabulário cabuloso aí e a gente não sabe tudo, então a gente tem que ir por instrumentação, né? Então, vamos lá. No nosso segundo exemplo aí, nós temos vamos começar falando dos artigos, e aí nós temos aí um exemplo da EAR. No caso aqui não é exatamente artigos, mas eu falei para vocês sobre Sam e N, né, na aula quando a gente trabalhou os artigos. Então, a gente vai ver o que acontece aqui. Então, ele fala assim, Dear Sam, I'm having a wonderful time in Paris. E aí eu digo, I didn't have, né? Aqui eu já tenho de cara o didn't. E eu falei para vocês que quando a gente usa a negativa, a gente não usa some, a gente vai usar any. Então, a gente já elimina aí duas alternativas. A gente sempre vai por eliminação. I didn't have any time to write last week because I took a tour of some flea markets. Flea markets é mercado das pulgas, né? É onde a gente compra feira do rolo, né? Essas coisas assim. Aí eu falo assim, I bought, né? Eu falo, I bought beautiful vintage clothes. Então, o substantivo aqui são clothes. Então, eu não posso usar o a antes de plural. Então, isso já elimina a alternativa A, me restando aí a alternativa B como alternativa correta. Beleza, turma? Bora lá, seguimos. Nesse aqui da EAR, a gente tinha que escolher e preencher aí o diálogo usando os artigos. Então, a gente também começa por eliminação. Eu falo assim, ó, I'm from an insurance. Então, a gente já elimina a letra B, porque eu falei para vocês que antes de palavras com som de vogal, nós vamos usar o N. Então, I'm from an insurance company. Do you have a middle name? Antes de som de consoante, o A. Isso automaticamente elimina a alternativa C e a alternativa D, turma. Então, assim, é um conhecimento bem básico que ajuda você. Mas vamos tirar a dúvida, né? I live in an apartment. Beleza, an apartment. Isso já eliminaria a letra C também. And I'm a real estate agent. Então, aqui, real estate é o cara, corretor de imóvel. Então, fica aí a alternativa A como a alternativa correta. Beleza? Bora lá! EAR 2016. Select the alternative that best completes the extract below. Então, o texto aqui, a teacher, na hora que fez o gabarito, não pulou a linha. O nome dele chama Workplace Accident Statistics.
E aí a gente vai dizer assim, every year, millions of people in, e aí a gente viu que United States, a gente vai usar o the antes, então eu já elimino essa aqui. In the United States are hurt on the job. Each day, 16 workers die from injuries at work and more than 17,000 are injured. Accidents also cause the companies to spend more. Last year, então aqui eu tenho total, né? Então aí aqui, o que vai acontecer? Eu não posso colocar o AN, então já elimino essa daqui. E aí eu vou dizer assim, um custo total ou o custo total? Eu estou definindo que custo? Eu estou definindo o custo do ano passado. Então, nesse caso aqui, eu já elimino também a alternativa A. Então, last year, the total cost was more than 120 billion dollars, tá? Então, sempre pensando aí se é A, se é se está definindo, se não está. Dá para perceber aí, turma, que, por exemplo, esse é um tema muito recorrente na EAR. Todo ano cai um assunto sobre artigo aí, uma questão sobre artigo definido e indefinido nas provas. Assim como, por exemplo, na escola naval também, a gente vai ver mais para baixo ali, que todo ano cai um exercício. Bom, o que eu falo para vocês na forma de se preparar? A forma de se preparar para qualquer escola militar, turma, é a mesma, tá? Então, por exemplo, ensinar para vocês artigos definidos e indefinidos, do jeito que eu ensino, vale para quem vai fazer EPICAR, que é a escola da criançada, lá para quem vai fazer ensino médio lá em Barbacena, serve para colégio naval, serve para EAR, serve para IME, serve para ITA, serve para tudo, porque a regra gramatical é uma só. O que vai modificar? Modifica a maneira como as escolas, os vestibulares vão pedir isso do aluno. Então, você vê que aqui na EAR, você tem aí alternativas com 2, 4 blanks, né? Opções aí para você completar. Quando chega lá na EFON, cara, você tem 5, 6 para você completar. E a complexidade da linguagem também aumenta, né? O vocabulário mais sofisticado. Então, a matéria, o conteúdo que você tem que aprender é o mesmo. Então, vou ensinar lá, presente simples. Todo mundo vai aprender a mesma coisa. O que muda não é a matéria e não é a dificuldade da matéria, porque a matéria é uma só tem uma explicação para todo mundo, mas a forma como isso aí é cobrado na prova. Bom, então vamos lá. O próximo aí, I'm from New Zealand, which is, então a gente tem aqui a palavra country, que começa com som de consoante, então a gente tá falando que a Nova Zelândia é o quê? Um país, né? Então eu já vou eliminar aqui o the e já vou eliminar o the aqui. Which is a country that is in, então a gente sabe, né, que antes de oceano, rios, mares, nós temos que usar o artigo, nós vimos isso na nossa aula, which is a country in the Pacific Ocean. Wellington is the name of the capital of my country. Então, no caso aí, Wellington é o nome da capital, então a gente tem uma combinação aí do D mais A para fazer aí o da, então a gente já elimina aqui a alternativa A, ficamos apenas com a alternativa C como a resposta correta. Bora lá! Ó, se vocês estão gostando aí, esse vídeo tá no YouTube, turma, aperta o like aí para teacher, ajuda a teacher a alcançar mais pessoas, a ajudar mais pessoas com esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. EAR 2017. Ele te dá aí uma receitinha de bolo, né? Então, ele põe lá, Traditional American Cake Bars. Então, ele põe lá 100 gramas de manteiga. Isso aqui é teaspoon, é colher de chá de baunilha. Baking powder vai ser o fermento, 200 gramas de açúcar, 1/4 de colher de chá de sal. Chopped walnuts são as amêndoas aí cortadinhas, né? Chopped é cortadinha. 2 eggs, 2 ovos, 100 gramas de flour, de farinha e 50 gramas de chocolate. Bom, então a gente começa aí, né? Olhando aqui as instruções e de cara a gente tem palavras incontáveis. Chocolate, né?
chocolate, sugar. Então, de cara, a gente já vai eliminar aqui. Eu não vou falar a chocolate, então eu já elimino essa alternativa. Vamos dar uma olhada na alternativa D aqui. Bom, some chocolate até poderia, só que eu não posso a sugar, porque sugar é incontável, então não posso colocar um açúcar, certo? E aí, então, nós vamos ficar entre duas opções, que seriam a opção B e a opção A. Então, a gente olha lá, né? Poderia ser the chocolate, derreta o chocolate, a manteiga? Sim. Adicione algum açúcar? Mas na verdade não é uma quantidade indefinida, né? A gente tem ali a quantidade, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de açúcar. Então, adicione o açúcar. Mas vamos imaginar que você ficou aí na dúvida e ele fala assim, adicione alguns ovos. Não, turma, só tá falando ali, são 2. Então, adicione os ovos que estão determinados na receita. E aí, adicione farinha, é tudo pó, turma, farinha, fermento, sal e misture tudo. Então, não posso usar o A. Então, só por essa última alternativa aqui, a gente já liberaria a C, tornando a B, então, a minha resposta correta. Beleza, galerinha? Bora lá! Agora vamos começar com o terror dos mares, EFON. Olha só a EFON, como é que vai trazer esse trem aí pra gente, né? A EFON é uma das provas de vestibular mais difíceis. Aí você fala para mim assim, teacher, mas eu não tô muito preocupado com a prova da EFON, porque é diferente da EAR, que eu tenho que acertar 50% de cada matéria, senão eu não sou classificado. Na EAR não adianta você gabaritar português, compensar no português aquilo que você não sabe no inglês, porque você vai ser desclassificado. Na EFON, o inglês não desclassifica, mas ele te classifica. E eu acho assim que você ter um diferencial e você mandar bem no inglês vai colocar você lá no topo, né? Porque não é todo mundo que tem o domínio do inglês. Então, o que muita gente faz? Vai lá na matemática, na física, vai no português, estuda e larga o inglês para lá. E aí os caras que se dedicam um pouco aí e estudam um pouco do inglês acabam pontuando e a nota dos caras acaba se sobressaindo à tua, porque, claro, ser bom em matemática, ser bom em português, qualquer um consegue, mas ser bom em inglês é só aquele cara que realmente se esforça, né? Então, não dá para você ficar pensando, não vou me preocupar com o inglês, porque ele não desclassifica. Ele não te desclassifica, cara, mas ele te classifica. Então, para de pensar pequeno, né? E vamos correr para cima aí, porque você quer a vaga. E a vaga é de quem é bom em tudo, não é de quem é bom em alguma coisa. Então, vamos lá. Ele fala assim, diplomatics from... Aí, se eu estou falando que são os diplomatas de algum lugar, automaticamente eu já estou definindo que lugar que é. Então, vamos tirar aí esse daí, que o é uma coisa indefinida. Aí, a gente continua. From the Greek diploma. E aí, ele vai explicar o que é. Is a study, é um estudo of the legal and administrative documents of all kinds. Então, aí a gente já elimina, né? Essa daqui, beleza. E também elimina essa daqui. Cara, você matou duas, você fica com a resposta correta, mas vamos tirar a prova dos 9, né? Não dá para confiar. Então, você vai lá e diz assim, diplomatics from the Greek diploma is a study of legal and administrative documents of all kinds. Most attention has been paid to the public documents. Então, a atenção está sendo dada aos documentos públicos de monarcas, imperadores e papas, which are usually classified. Olha a palavra classified aparecendo aí de novo, na EFON. Então, que é o que? A gente viu lá em cima, confidencial. Separately from, separadamente de muitas variedades. Então, aí, cara, se eu tô falando from many, eu não vou usar o the, né? Não vou usar the many, eu não uso nada antes dos quantifiers. Então, a nossa alternativa correta aqui
vai ser a alternativa B de bola. Bora lá! EFON 2016. Choose the correct alternative to complete the sentences below. Então, lembra, eu falei para vocês na aula lá passada que quando eu falo de um lugar com respeito ao seu propósito, à instituição, nós não vamos usar o artigo. Então, Simon is in prison. Ele está preso, né? Eu não vou usar nada aqui. Ele está preso. Because he didn't pay his taxes. Cara, você saber isso, você já elimina a A, você já elimina a C e você já elimina a E. Você fica só com duas. Outra coisa, vamos lá. You have made very good progress. Então, olha só, turma. Progress, o que que é? É uma palavra incontável. Ela é abstrata, então a gente sabe que não vai usar o quê? Antes de incontável. Não vamos usar o artigo indefinido. Mas aí você fica na dúvida. Você fala assim, nossa, teacher, mas será que não pode ser aí have you made a very good progress? Então, se tá na dúvida, deixa ele em banho-maria. Vamos para baixo. We didn't have time to visit the Louvre. Porque eu falei para vocês que antes de quê? De teatros, antes de museu, antes de hotel, a gente vai usar o artigo. Então, se você lembrou disso da nossa aula, você já vai eliminar esse daqui. Outra coisa, Netherlands é o nome de um conjunto de países. E lembra que a teacher explicou? The United Kingdom, the United States, the Netherlands, a gente vai usar. Então, nesse caso aí, a gente já resolve que aqui realmente não vai nada e que a minha alternativa correta é a alternativa B. Mais uma vez aí, turma, se vocês estão gostando da correção e estão gostando da revisão aí, dá o like, ajuda a teacher aí a divulgar o canal e a transbordar na vida das pessoas que estão aí com vocês buscando essa oportunidade. Vamos lá. Escola Naval 2013. Qual é a opção correta para completar o parágrafo abaixo? Então, ele coloca lá, ó, plan your perfect vacation by reserving. Quando você reserva 1/4. Então, a gente já vai eliminar aqui o the e o the. E aí, a gente viu que antes de superlativo best, a gente vai usar o the. Então, eu digo at the best Western Hotel, também validando aí a questão de antes de nome de hotel, The Hilton Hotel, expliquei isso para vocês também, a gente vai usar o artigo. Então, não ajudou muito, né, galera? Porque, olha só, eu tenho todo mundo aí. Então, aí, o que a gente vai pensar? Fala assim, putz, e agora, né, teacher, como é que a gente vai completar esse restante aí? Eu ainda tenho duas opções. E aí, o que acontece, galera? Aí a gente sabe, turma, que antes de nome de cidade, nome de país, nome de rua, a gente não vai usar o artigo definido. Então, aí você fala, nossa, teacher, então aqui ferrou, porque também tem um X aqui e um X aqui. Então, a gente vai definir aqui no final, né? Half a mile from fica a meia milha do centro. Então, downtown é uma palavra que ela vem com um advérbio down aqui, né? Então, eu não vou usar um artigo antes. Então, a minha alternativa correta, eu já teria eliminado essa aqui, né? Do the, porque antes de nome de rua a gente não usa. E também vou eliminar essa daqui, porque não é from a downtown, não é de um centro, é do centro. Então, aí no caso, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Bora lá, galera! Escola Naval mais uma vez. Qual é a sequência que melhor completa o texto abaixo? Então, eu falo on Monday, já começa aí. Antes de dias da semana, a gente não usa artigo. Então, a gente já elimina a alternativa B e já elimina a alternativa C. September 2nd. Aí eu digo International Olympic Committee. Então, eu tô dizendo qual é o committee. É o The International Committee.
e aí você tem lá o D em todas as situações. Aí você fala, puxa vida, não sei, né? Vamos seguir então, tem que ir tirando a prova. Então você fala lá, on Monday, September 2nd, the International Olympic Committee inspectors, então os inspetores do International Olympic Committee, completed their first trip to Rio, completaram sua primeira viagem ao Rio, and a press conference, que é em uma conferência para a imprensa. Então aí aqui a gente já elimina esse e a gente já elimina esse, ficando com a alternativa correta. Em uma conferência de imprensa, eles resumiram esse wrap-up, que significa resumiram, the trip, a viagem. Gave organizers cautions of the way, approval of the way, da maneira, the way things are going, da maneira que as coisas vão indo. Então, numa segunda-feira, 2 de setembro, os inspetores do Comitê Olímpico Internacional completaram a sua 5ª viagem ao Rio e em uma conferência à imprensa, eles resumiram a viagem e deram aos organizadores cautions approval, a aprovação da maneira como as coisas vão indo aí na viagem, né? Então, vamos lá. EFON 2016. Então, eu tenho lá, tá vendo? Ó, todo ano cai um trenzinho desse aí na EFON. Então, vamos lá. EFON 2016. Even as athletes grow increasingly concerned about. Então, aqui está dizendo que os atletas estão crescentemente preocupados com o outbreak. Outbreak é a explosão, é o espalhamento, né? The outbreak of the Zika virus. Porque que vírus que é? The Zika virus em Brasil, né? The Organizing Committee for the August Olympics em Rio de Janeiro. Então, a gente já sabe que é the outbreak, porque é o espalhamento do vírus. Então, a gente já vai tirar aqui o N, porque outbreak é uma palavra incontável. Então, a gente já tira esse aqui. Da Zika, então aí não é um vírus Zika. Então, a gente já elimina essa alternativa aqui, ficando com apenas duas muito iguais. E aí, a gente vai falar lá, the screens, one measure Brazilians are using to help ward off the mosquito that is the primary transmitter of Zika will be installed in communal areas where required, but affixed to lodging only if national delegations decide to pay for it, said Philip Wilkinson, a spokesman porta-voz, for the Rio 2016 Organizing Committee. Então, aqui, alternativa B. Então, ele está dizendo aqui, né, que as telas, que é uma das medidas que os brasileiros estão usando para evitar aí o mosquito, que é o principal fator de transmissão da Zika, serão instalados nas áreas comuns, onde for requisitado, mas nos alojamentos apenas se as delegações nacionais decidirem pagar. Então, foi isso aí que um porta-voz, o Philip Wilson, que é um porta-voz, que eles têm outros porta-vozes, né, do Comitê de Organização da Olimpíada do Rio 2016 disse. Então, nesse caso aí, alternativa B de bola. Vamos lá. Quais as opções completam o texto correto? Então, você está vendo que aqui, por exemplo, na Escola Naval, a gente tem 6 espaços. Na Aeronáutica, a gente tem 4, 2, 3, no máximo 4. Então, o que aumenta aí o grau de dificuldade é o número de questões que você tem que completar, né? Mas o assunto é o mesmo, a regra é a mesma. Então, ele fala assim, I got into, de cara que eu me envolvi num acidente, em um acidente. Então, a gente já elimina essa e também já eliminamos essa em um acidente de bicicleta. E aí ele diz assim, if you have experienced a crash, se você experimentou uma batida on your city bike and are injured, estiver ferido, call 911 immediately, ligue para o 91 imediatamente. Aí ele fala assim, you should
Also call the police department, o departamento de polícia. E aí você já elimina a B, ficando aí a alternativa A. Mas vamos tirar a prova. Where the crash, onde a batida aconteceu, to take place, acontecer. And file a report, né? Faça aí um boletim de ocorrência with an officer, com um oficial, to make sure that all important information is documented, para garantir que toda a informação importante esteja documentada. Então, no caso aí, a alternativa A. Depois, de novo aqui, qual opção completa corretamente o texto? Então, a gente já começa aí com China's First Autonomous Cargo Ship. Antes de nome de país, a gente não vai usar. Então, a gente já elimina a, já elimina a D e já elimina a E. Então, China's First Autonomous Cargo Ship named Duyuan Zero Hao. Eu não sei ler isso, turma, não leio japonês. O chinês, chinês no caso, né? Has made its first voyage in Zhuhai. E aí, o Yuzutech, então ele vai explicar, né? Ele vai falar assim, Yuzutech, a technology company based in Zhuhai. Então, uma empresa de tecnologia, né, baseada localizada em Zhuhai, developed the ship, desenvolveu o navio. Como que eu sei que é the ship? Porque eu já mencionei ele lá em cima, né? Ó, o primeiro navio cargueiro. Então, é the ship, in collaboration with Wuhan University of Technology and CCS. The autonomous cargo ship, que é esse que eu estou me referindo, will reduce 20% construction cost and 20% operation cost and 15% fuel consumption, ficando aí, então, a alternativa B como alternativa correta. Vamos lá. Não esquece de dar o like aí, turma. Dá o like, compartilha com os amigos que também estão estudando. Vamos transbordar isso aí e ajudar a galera. Mais um aí da EFON, Language, Brain and Disability. Então, vocês veem que na EAR, por exemplo, você tem lá um parágrafo de 3 linhas. Na EFON, você tem quase 8, 9, 10. Então, ele diz assim, ó, It has often been remarked that we come to appreciate, e aí você tem lá unique complexity and function of the language. Cara, botou esse of aqui, é D, então você já tira esse A, você já tira esse A e você já tira esse and aqui. This happens daily in small ways when we detect ambiguity, express ourselves incoherently, or speak at cross purposes. Less commonly, it happens in a dramatic and devastating manner. Então, ele acontece em uma forma dramática e devastadora. Tá bom, teacher? Então, ainda fica lá a A e a B competindo pela opção correta. In the form of, né? Tem o of aqui, turma, já tem o D. Então, você já elimina essa, já corre pro abraço, marca A e não perde tempo. Ah, teacher, não tenho certeza, eu quero tirar a prova dos 9. Então, vamos lá. Those who find it difficult or impossible to communicate on account of some physical, psychological, or other disability face a frustrating, isolated and uncertain future. Então, enfrenta um futuro incerto, isolado e frustrante, in which their disability is often not recognized and community support services may be inaccessible or absent. Drawing attention to the existence of an extent of language disability and thus an important role. Então, o AN aqui, né, já mata a nossa questão. Beleza? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado aí das dicas de como isso aí cai na nossa prova, tá bom? Não esquece de deixar seu like aí no final desse vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.